Olá, paz e bem, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo, bem-vinda para mais este encontro de pessoas interessadas na busca do Espírito de São Francisco nas fontes franciscanas. Estamos hoje no 87º encontro e vamos começar a ler e refletir a 13ª admoestação, que tem como título da paciência. Nas admoestações anteriores, Francisco exorta seus irmãos para que procurem ter do Espírito do Senhor, pois fora dele não há seguimento de Cristo e, consequentemente, não há salvação. Isso porque, nesse caso, segue-se apenas a si próprio, os outros ou o mundo, todos caminhos de perdição, porque no fim caem no vazio, no nada de si mesmo. Mas como saber se estou procurando o Espírito do Senhor e me guiando por ele? Primeiramente, diz Francisco na 12ª admoestação, você poderá reconhecê-lo se tiver o hábito de atribuir ao Senhor todos os bens que Ele opera em você e se souber ter-se como o mais vil, o menor de todos os homens. Agora, nessa admoestação, vai apontar mais um princípio ou um indicador a respeito da paciência, a respeito dessa questão que é a paciência. Vejamos o texto. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. O servo de Deus não pode saber quanta paciência e humildade tem em si, enquanto está satisfeito consigo. Quando, porém, chegar o tempo em que os que deveriam satisfazê-lo fazem-lhe o contrário, quanta paciência e humildade aí tiver, tanta ele tem e nada mais. São as palavras de São Francisco. Francisco teve a graça de uma profunda e amorosa e atenta escuta da palavra do Senhor. Para ele, ler ou ouvir as palavras do Evangelho é ouvir e encontrar-se com Jesus, de modo tão real e vivo como a Virgem Maria e os apóstolos, e tantos outros que tiveram ou têm essa graça. Por isso diz seguidamente que o Senhor me concedeu, o Senhor me deu. É de se supor, portanto, com toda razão, que é dessa escuta fervorosa e devota que nasceram seus escritos e principalmente as admoestações, tanto as primeiras 9, que partem sempre de algum dito ou fato evangélico, bem como as que vão desta, de número 13, até a última, que tratam da paciência e que tratam das principais virtudes evangélicas e que, por isso, todas, com exceção da 27ª, começam com um bem-aventurado. Por essa razão, muitos franciscanólogos as denominam de as bem-aventuranças franciscanas. E como cabeça de todas, Francisco coloca a paciência. Bem-aventurado significa literalmente aquele que se aventurou bem. Na aventura, temos de um lado a graça, a aventura,
a inspiração e de outro, a acolhida que o homem faz da inspiração, doando-se a ela e permanecendo nessa entrega até o fim. A palavra ventura vem do latim e significa as coisas futuras que virão. A aventura significa, então, a alegria da graça de poder abrir-se e de acolher aquilo que está para chegar e vir ao nosso encontro. E quando o discípulo persevera nessa atitude, do começo até o fim, temos o bem-aventurado, o feliz, o realizado. Exemplos transparentes dessa disposição são os santos e, por excelência, o próprio Cristo. Poderíamos perguntar por que Francisco começa este conjunto de admoestações com a bem-aventurança ou a virtude da paz, e não, por exemplo, com a pobreza, como faz o próprio Senhor em seu Sermão da Montanha. Ora, recordemos que foi esse o primeiro dom que o crucificado anunciou e ofertou aos seus discípulos após a ressurreição no dia da Páscoa. Jesus sabia que sem paz, isto é, num coração perturbado, desanimado, desconfiado, medroso, desordenado, portanto, é como terra árida, espinhenta ou pedregosa, que nele nada germinaria, nada cresceria e nada prosperaria. Era preciso, pois, que aqueles seus discípulos, desorientados e frustrados por causa do final aparentemente desastroso do seu mestre, a crucificação, recordassem seus corações, reordenassem, melhor dizendo, seus corações, recebendo a paz. Não a paz acomodatícia que vem do mundo, mas a paz que vem do acolhimento amoroso de sua cruz. Era necessário que se reconciliassem com esse mistério de um Deus crucificado, que vissem a cruz, a compreendessem, amassem e a acolhessem como ele a viu, compreendeu, amou e acolheu, como dom, graça do Pai. Como diz o apóstolo, nossa paz é por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, coloca primeiro a paz e depois a pobreza. Maiores considerações acerca desse dito de Jesus vamos deixar para mais adiante, quando abordaremos a 15ª admoestação, na qual Francisco retomará essa bem-aventurança. O texto da admoestação de hoje, após a citação evangélica, compõe-se apenas de 2 frases, uma contendo um não e a outra um sim. Francisco, através de um jogo de luzes e sombras que envolvem a vida diária e interna de sua fraternidade, gosta de fazer aparecer as virtudes evangélicas que ele e seus irmãos devem cultivar. É reflexo da grande acuidade e percepção que sempre teve do mistério da encarnação. Aqui, por exemplo,
fala daquele servo que busca satisfazer a si mesmo. Nesse caso, diz ele, não pode saber quanta paciência e humildade tem. Isso porque, movido pela cegueira de sua soberba, entra na desventura do desconhecimento de sua verdadeira identidade de criatura, de servo, e não de Criador ou Senhor. Corrompe-se, deixando de ser servo do seu Senhor, a fim de fazer-se servo de si mesmo. Vale aqui o dito do próprio Senhor, através de Jeremias: maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne seu braço e aparta seu coração do Senhor. Quem nos dá uma bela descrição acerca da alma desse tipo de servo é o Papa Francisco. Para isso, ele se serve da parábola do fariseu e do publicano que subiram ao templo para rezar. Diz o Papa: ambos os protagonistas vão ao templo para orar, mas agem de modos muito diferentes, obtendo êxitos opostos. O fariseu reza de pé e usa muitas palavras. A sua é uma prece de ação de graças a Deus, mas na realidade é uma manifestação dos próprios méritos, com sentido de superioridade em relação aos outros homens, qualificados como ladrões, injustos, indiferentes, adúlteros, como, por exemplo, indica aquele outro que estava ali, o publicano. Mas, diz o Papa, este é o problema. O fariseu reza a Deus, mas, na verdade, olha para si mesmo, ora por si mesmo. Em verdade, e em vez de ter diante dos olhos o Senhor, tem um espelho. Não obstante, esteja no templo, não sente a necessidade de se prostrar diante da majestade de Deus. Está de pé, sente-se seguro, como se fosse o dono do templo, e enumera as boas obras realizadas. É irrepreensível, observa a lei mais do que lhe é devido, jejua 2 vezes por semana e paga o dízimo de tudo o que possui. Em síntese, diz o Papa, mais do que rezar, o fariseu deleita-se com a sua observância dos preceitos. E, no entanto, sua atitude e suas palavras estão longe do modo de agir e de falar de Deus, que ama todos os homens sem desprezar os pecadores. O fariseu, ao contrário, ou melhor, ao contrário, o fariseu despreza os pecadores, inclusive quando indica o outro ali presente. Em suma, o fariseu, que se sente justo, descuida o mandamento mais importante, que é o amor a Deus e ao próximo. Até aqui palavras do Papa Francisco. Ao contrário dos homens de Deus de toda a história da salvação,
como do próprio São Francisco, nos quais arde o fogo do amor de Deus e do Evangelho, no servo de si mesmo e não servo de Deus, arde o gozo do espírito de uma autocomplacência egocêntrica. Nesse espírito, jamais provará a paciência e a humildade de Cristo. Jamais será, ou melhor, jamais terá do Espírito do Senhor. Terá apenas do Espírito de si mesmo. Esse Espírito que, como vimos na Evangelii Gaudium, o Papa chama de mundanismo espiritual, descamba facilmente para invejas, discussões, divisões, brigas e guerras. É o que aconteceu e acontece também e frequentemente entre membros de nossas comunidades cristãs, já previstas pelo próprio Senhor, quando alertava os fariseus que, fechados no amor próprio, não conseguiam e não queriam ver o dedo de Deus nos milagres que ele realizava. Como vos é possível acreditar se andais à procura da glória uns dos outros e não procurais a glória que vem do Deus único? Vem então a segunda sentença, na ou pela qual o servo de Deus poderá ver se e quanta é a paciência e a humildade que tem. Diz a administração, isto acontece quando chegar o tempo em que os que deveriam satisfazê-lo fazem-lhe o contrário. Quanta paciência e humildade aí tiver, tanta tem e nada mais. Eis a chave de ouro, muito clara, muito nítida, através da qual o servo de Deus pode saber se tem do Espírito do Senhor e se, portanto, está no seguimento de Cristo. Fundamentado em Cristo e seu Evangelho, Francisco exorta os irmãos para o caminho da verdadeira satisfação de um servo de Deus, que é a paciência e a humildade. Mas como saber se sou paciente e humilde? Francisco é muito real, muito concreto. Logo responde assim, dizendo que só há um caminho para saber: examinar bem quanta paciência e quanta humildade demonstra quando tem de enfrentar adversidades, injustiças e contrariedades vindas não dos seus adversários, mas justamente daqueles que deveriam satisfazê-lo. Isso será o quanto de paciência e o quanto de humildade tem. Nada mais e nada menos. Mas por que a paciência é tão importante para o cristão? Porque esse é o modo de ser do nosso Deus, do qual somos filhos e que, como tais, devemos imitar. Entre as diversas definições que Francisco dá de Deus, está justamente esta, a paciência. Tu és a paciência. Lemos nos louvores do Deus Altíssimo. De fato, se olhamos a salvação de Deus
que Deus opera, melhor dizendo, e oferece ao seu povo, ela não passa de uma longa história de séculos e séculos de paciência. Quantas e quantas vezes Deus teve de fazer e refazer sua aliança, provar e renovar sua fidelidade, seu perdão, sua misericórdia. Foi assim que ele revelou sua identidade, sua alma, conquistando e reconquistando cada vez de novo o seu povo. Por isso também, Jesus proclama que este deve ser o caminho que nos conduzirá à nossa identidade, à nossa vida de seguidores seus. Na paciência, diz ele, possuireis vossas almas. Em vez de possuireis, poderia-se dizer também, ireis adquirindo, ireis conquistando, forjando, elaborando vossa identidade, vossa alma, vossa vida. Também, e já na vida profissional é assim. Só depois de muitos e muitos anos de dedicação, abnegação aos seus pacientes, é que um médico poderá dizer: agora sou verdadeiramente médico, ou minha vida, minha alma é a medicina. Até na vida biológica é assim. Só depois de muitos dias e semanas de labutação, quando a espiga estiver bem madurinha, é que o trigo poderá dizer: agora sou trigo. Mas, se de um lado, pela paciência, possuímos, ganhamos a vida, a alma de cristãos ou de franciscanos, pela impaciência a perdemos. Paciência aqui não se iguala a um dom ou inclinação natural, um temperamento que leva muitas vezes a pessoa a ser lerda, passiva, conformada, resignada ou demorada em agir e reagir. Por isso, por mais paradoxal que pareça, a paciência é uma virtude. E virtude diz vigor, força. Mas não a força dos maiorais poderosos e violentos deste mundo, mas a força dos pequeninos, humildes, simples e pobres, que, a exemplo da nossa mãe e irmã terra, tem em Jesus, o Cristo crucificado, seu verdadeiro e único protagonista. A palavra paciência tem em sua etimologia a mesma raiz do verbo latino patior, que geralmente se traduz por sofrer. Mas esse verbo é meio engraçado porque é uma mistura de ativo e passivo. Por isso é chamado de reflexivo. Isso significa que ele age enquanto e porque sofre a ação. Belo exemplo desse duplo movimento pode-se ver no doente, que no hospital busca a recuperação de sua saúde. Na verdade, o empenho dele não é tanto em ser o sujeito da ação, da recuperação, mas sim em ser paciente, isto é, aquele que recebe, sofre, suporta, acolhe a ação do médico e dos remédios e, acima de tudo, do próprio corpo. Por isso se diz que ele é um paciente, aquele que padece. E se por acaso ou quando ele se revolta, não tomando os remédios ou querendo apressar a cura, o chamamos de
impaciente. Mas para nós, cristãos, o exemplo clássico, o protótipo de todo paciente é Jesus Cristo. Ele é a paciência em pessoa. Para compreender, pois, essa virtude, precisamos ver a paciência de Cristo. Ora, a paciência de Cristo está íntima e radicalmente ligada à vontade do Pai. Cristo passou a vida toda procurando fazer, isto é, suportar, sofrer, carregar, sustentar a vontade do Pai. Seu querer foi sempre querer o que o Pai quer e como o Pai quer. Carregar, suportar, padecer seu amor até a morte e morte de cruz. Por isso, chamamos esse seu grande e único desejo de paixão, grande padecimento ou paciência. E o que é o cristão, senão aquele que, tocado por esse exemplo e mistério, todos os dias, a toda hora, reza e se empenha em fazer a vontade dele, assim na terra como no céu. É por isso também que Francisco compôs e rezava todos os dias o ofício da paixão, que ele mesmo compôs para a reverência, memória e louvor da paixão do Senhor. É, enfim, movidos no e pelo mesmo amor que o Espírito derramou em nossos corações, que amamos o Senhor Deus de todo o coração, de toda a alma e com todas as forças, o próximo e a nós mesmos, sempre e cada vez mais perfeitamente. Quem descreve com muita clareza como é esse vigor divino é o próprio Francisco, em sua paráfrase ao Pai Nosso, ao citar a frase: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Faz então a seguinte exposição. Palavras de São Francisco. Que te amemos de todo o coração, sempre pensando em ti, sempre te desejando de toda a alma, de toda a mente, dirigindo a ti todas as nossas intenções em tudo, buscando a tua honra, e com todas as nossas forças, investindo todas as nossas energias e os sentidos da alma e do corpo, em obséquio do teu amor e em nada mais. E que amemos os nossos próximos como a ti mesmo, como a nós mesmos, atraindo quanto possível todos ao teu amor, alegrando-nos pelos bens dos outros como pelos nossos, e nos males deles nos compadecendo, e a ninguém causando dano algum. Até aqui, palavra de São Francisco na exposição do Pai Nosso. A paciência evangélica ou franciscana, portanto, nada tem a ver com aquela paciência muito comum entre nós, segundo a qual vai se aguentando a adversidade, porque no momento não há outro jeito. Até certo ponto isto é válido e todos nós o fazemos e temos que fazer em certas ocasiões. O agricultor sofre, luta para amainar a terra e semear os grãos, porque sabe que depois terá a alegria da colheita. O doente toma remédios amarguíssimos ou se submete a uma cirurgia sumamente dolorosa, porque sabe que assim depois terá uma vida saudável. O estudante, por sua vez, dá duro em seus estudos, sofre penúrias, sabendo e esperando, porém, que depois levará uma vida de sucessos e realizações.
Por vezes, nós, cristãos e religiosos, seguimos o mesmo espírito. Aguentamos e suportamos situações duras e fazemos muitos sacrifícios pensando na felicidade que obteremos depois da morte no céu. Essa compreensão nasce de outra anterior e também errônea. Compreender a ressurreição do Senhor como um ato separado da cruz, um ato que deixa para trás, supera e elimina a cruz. Esse modo de pensar e viver a paciência é ainda fruto da mentalidade do cristão funcionário, rico, capitalista e consumista. Na primeira ocasião que puder, cai fora, ou, caso contrário, vai aguentando e engolindo até chegar sua superação. Tudo isso é, até certo ponto, válido. E, por vezes, não escapamos dessa busca. Mas esse não é ainda o espírito da paciência e da humildade evangélica, do humano verdadeiro e originário, nascido de Cristo, que vê e acolhe a finitude da própria cruz como princípio, como fonte de uma nova criatura, cheia de graça e de verdade. Somente esses conservam a paz na alma e no corpo. Cristo não carregou o sagrado peso, o tesouro inefável da cruz, porque iria receber uma recompensa depois, mas porque ela, a cruz, era e é o bem-querer do Pai, e por isso sua maior recompensa, graça, alegria e benefício. É a sua alma, sua identidade, sua vida, seu amor. Por isso, após sua ressurreição, continua crucificado de 1001 formas, principalmente na Eucaristia e nas pessoas pecadoras, de modo especial nos seus sacerdotes. Até aqui, meu irmão, minha irmã, a reflexão de hoje. Na próxima semana, retomaremos essa administração para analisarmos, então, Jesus Cristo crucificado, raiz da paciência.